Avaliação da aprendizagem em processo terceiro bimestre, segundo ano do ensino fundamental, língua portuguesa. Leia o texto abaixo. Bolo de caneca recheado no micro-ondas. Ingredientes: 1 ovo, 3 colheres de sopa de óleo, 4 colheres de sopa de leite, 2 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de achocolatado ou chocolate em pó, 4 colheres de sopa de farinha de trigo, meia colher de chá de fermento em pó. Modo de preparo: em uma caneca alta, junte o ovo e o óleo. Adicione à mistura o leite, o açúcar e o achocolatado. Misture com um garfo até incorporar tudo. Adicione a farinha aos poucos para não formar grumos e misture. Acrescente o fermento e incorpore bem. Para o recheio, jogue uma colher de chá de doce de leite na mistura final e não misture. Leve ao micro-ondas por 3 minutos e pronto. Questão 1. De acordo com esse texto, quantas colheres de sopa de açúcar são necessárias para fazer essa receita? Então, você vai observar as opções e ver quantas colheres de açúcar são necessárias. Questão 2. Esse texto serve para... Então, qual é a função desse texto que nós vimos agora? É anunciar a venda de um doce, contar uma história para alguém, ensinar a fazer um alimento ou listar produtos para uma compra. Leia o texto abaixo. Zeus, o maior cachorro da história. O maior cachorro de todos os tempos foi um dog alemão chamado Zeus, que viveu no estado americano de Michigan. Em 4 patas, o bichinho chegava a 1,12 metros. Em suas 2 patas, 2,26 metros. Seu peso também era impressionante, 70,3 quilos. Zeus foi o cão mais alto do mundo entre 2012 e 2013, segundo o Guinness. Ele infelizmente nos deixou em 2014 com apenas 5 anos de idade. Questão 3. Qual é o assunto desse texto? Leia o texto abaixo. Totó. Totó era um excelente bichinho de estimação, mas como era pequeno demais para ser um cão pastor ou um cão de guarda, ele dormia dia e noite. Não sirvo para nada, sou pequeno demais, Totó reclamou. Eu sei, respondeu a cadela Pupi. Mas o nosso Dudu é um dorminhoco. Avise-o se acontecer alguma coisa. Estou ocupada com as vacas. Totó ficou orgulhoso, pois finalmente seria útil. Na noite seguinte, Totó não viu nada, mas farejou um forte cheiro de raposa. Ele se apressou e surpreendeu Stanley, o raposo. Você não me assusta, disse Stanley. Mas os latidos agudos de Totó acordaram Dudu. Ao ver o grande cachorro preto, Stanley fugiu para longe. O pequeno ficou muito orgulhoso. Você viu como ele ficou com medo de nós? Disse para Dudu. Questão 4. Qual é a personagem principal dessa história? Então, nós vamos observar aqui o nome e marcar o principal personagem dessa história. Leia o texto abaixo. Mascota, a marmota. Durante todo o inverno, bem aquecida no fundo de sua toca, o que fez Mascota a marmota? Ela dormiu. Ela pendurou um cartaz na entrada. Favor não incomodar, estou esperando a primavera chegar. Um dia, Oscar, o lagarto, quis pregar-lhe uma peça. Ele entrou na toca e gritou: Acorde, Mascota, a primavera chegou. Eles estavam em pleno inverno, havia até neve. A marmota, ainda completamente adormecida, deu alguns passos, mas quando sentiu o frio, voltou bem depressa, nem um pouco contente. Oscar riu muito. Quando você estiver dormindo no sol, vou lhe puxar pelo rabo, ela prometeu. Depois voltou a dormir, sonhando com o verão e com as flores que recobririam a montanha. Questão 5. De acordo com esse texto, o que o lagarto fez? Então, qual foi a atitude do lagarto? Questão 6. Quando acontece essa história? Então, quando foi que ocorreu essa história que a marmota viveu? Leia o texto abaixo.
Brasil unido contra a dengue. Mobilize sua família e seus vizinhos. Dengue mata. Questão 7. Esse texto serve para divertir o leitor, divulgar uma festa, ensinar uma receita ou orientar as pessoas. Leia o texto abaixo. Brasileiro entrevista crianças pelo mundo sobre sonhos, medos e futuro. Jovem vai publicar livros sobre experiência em 32 países. Ele economizou desde a adolescência para fazer a viagem, um sonho de criança que virou realidade e agora vai virar livro. Assim, pode ser definida a viagem pelo mundo do estudante Felipe Pereira, de 21 anos, que há 2 anos e meio trancou o curso de publicidade e saiu do Brasil em uma jornada por 32 países, realizando um desejo que tinha desde os 13 anos de idade. Para manter vivo o espírito juvenil, Felipe se propôs a entrevistar crianças que encontrava pelo caminho. Queria ouvir as palavras, os sonhos, a visão de mundo delas e recuperar um pouco da juventude que eu e o mundo todo perdemos a cada dia, diz o garoto. Agora, já de volta ao Brasil, ele está reunindo em livro as fotos e os relatos das conversas que teve com os pequenos em 3 continentes: Ásia, Europa, América Central. Questão 8. Esse texto é... Então, qual é o tipo de texto que a gente fez a leitura agora? Leia o texto abaixo. A importância dos animais para o ser humano. Todos os animais são importantes. No entanto, alguns se destacam para o ser humano por serem capazes de melhorar a sua vida em certos aspectos. Cavalos, por exemplo, são muito utilizados como meios de transporte. Além disso, ajudam o homem do campo em serviços mais pesados, como para puxar carroças e arados. Já os bois e vacas, além de alimentos como a carne e o leite, podem também nos fornecer o couro. Outros bichos também são usados para alimentação. São eles os porcos, bodes e galinhas. Essas últimas podem produzir ovos, alimento este que faz parte do cardápio de muitas pessoas todos os dias. Para a fabricação de roupas e tecidos em geral, pode ser utilizada a lã, retirada geralmente das ovelhas. Além disso, há a seda, fabricada a partir dos casulos de uma espécie de mariposa, chamada de bicho da seda. Questão 9. De acordo com esse texto, a lã utilizada na fabricação de roupas é retirada de qual animal? Qual é o nome do animal que se retira então a lã? Questão 10. Qual é o assunto desse texto? Esse texto que nós fizemos a leitura agora tem um determinado assunto. Qual é esse assunto? Leia o texto abaixo. Mamãe está doente. A mamãe coelha, Anabela, não acordou se sentindo muito bem pela manhã. Fique deitada e descanse. Hoje eu cuidarei de tudo, falou Alberto, o papai coelho. Os filhotes, Gabriel e Maria, viram o papai sair em direção à horta. Ele colheu algumas hortaliças e várias cenouras. Ao voltar, explicou aos pequeninos que a mamãe estava doente e que ela descansaria. Então Maria se ofereceu para ajudar a arrumar a bagunça da toca e Gabriel foi à procura de plantas a fim de preparar um chá para a mamãe. Na hora do almoço, Alberto fez uma sopa para a mamãe e um delicioso suco de cenoura para Gabriel e Maria. Questão 11. Quando acontece essa história? Essa história aconteceu à noite, à tarde, de madrugada ou de manhã? Leia o texto abaixo. Maurício de Souza, o mundo precisa de mais turmas da Mônica. Criada há mais de 50 anos, a Turma da Mônica vai, enfim, virar gente de verdade. Depois de estampar tirinhas diárias em jornais e páginas de gibis publicados em 29 países, os personagens que o cartunista Maurício de Souza criou a partir de sua filha
e dos amiguinhos dela serão interpretados por crianças de carne e osso. Por que colocar crianças de verdade nos papéis da Turma da Mônica pela primeira vez num filme? Estamos ousando. Fui convencido de que agora temos capacidade e boas condições de encarar esse desafio. Como será a escolha dos atores? Logicamente, vamos buscar crianças com as características físicas mais parecidas com as personagens, mas vamos atrás de talento. A Turma da Mônica é imune à crise? Nós temos 10 milhões de leitores permanentes no Brasil. Isso vem se mantendo de forma constante ao longo dos anos. Entra crise e sai crise, a gente continua vendendo milhões. Questão 12. Esse texto é... Então, esse texto que nós acabamos de ver, ele é um conto, um poema, uma entrevista ou uma tirinha? Questão 13. Ouça as letras que eu vou dizer. Q, R, V. Marque a alternativa onde aparecem as letras que você ouviu. Questão 14. Veja a figura abaixo. Qual é a figura que tem o nome com a primeira sílaba, o primeiro pedacinho, igual ao nome da figura que você viu? Então, igual a essa figura. Que outra figura que tem o mesmo início, a mesma primeira sílaba, que começa essa figura, que também começa essa figura que a gente observa aqui embaixo também? Leia o texto abaixo. O leãozinho cabeludo. Amanheceu na floresta. De repente, ouviu-se um rugido. É o leãozinho reclamando de seu cabelo cabeludo. Ele queria saber do elefantinho o que ele faz, porque já não aguenta mais aquela cabeleira toda. O elefantinho, que é muito sabido, conhece quase todos os animais da floresta, riu de seu amiguinho e falou para o leãozinho procurar o senhor macaco, que é um ótimo cabeleireiro. O leãozinho foi até o macaco cabeleireiro. O macaco é muito esperto e fez a juba do leão ficar novamente bonita. O leãozinho ficou muito agradecido e prometeu ao macaco que sempre seria seu amigo. Questão 15. Onde acontece essa história? Essa história que acabamos de ler acontece em um circo, em um zoológico, na barbearia ou na floresta? Questão 16. Veja a figura abaixo. Qual é o nome dessa figura? Nessas alternativas você vai encontrar o nome dessa figura. Questão 17. Veja a figura abaixo. Qual é o nome dessa figura? Leia o texto abaixo. Objetos que giram velozmente no chão, os peões são feitos de diferentes materiais: madeira, semente de tucumã e tampinhas de detergentes. Um cordão, também chamado de fieira, é enrolado em volta do brinquedo. E é uma brincadeira que se pode jogar sozinho ou com um grupo de amigos. Qual é o assunto desse texto? Então, esse texto que nós acabamos de ler, qual é o assunto desse texto? Leia o texto abaixo. Garfield. Quem é ele? O gato laranja, barrigudo e dorminhoco é o astro de histórias engraçadas que fazem sucesso no mundo inteiro. Garfield é preguiçoso e tem alergia às segundas-feiras, além de passar o dia resmungando sem parar. Entre garfadas de lasanha e horas em frente à TV, ele encontra tempo para pegar no pé do cãozinho e de seu dono. Questão 19. Esse texto serve para... Qual é a função desse texto que nós acabamos de ouvir? Questão 20. Ouça a palavra que eu vou dizer. Plaqueta. Novamente, plaqueta. Qual é a palavra que você ouviu? É uma dessas que está aqui embaixo. Vamos marcar? Leia o texto abaixo. Chorinho de riacho. Só eu sei onde é que mora o riachinho encantado. Sob a moita de bambu, ele vive tão calado. Vez ou outra, ele resmunga e se diz abandonado. Esse texto é... Qual é o tipo de texto que nós acabamos de ouvir?
Leia o texto abaixo. Aqui nós temos uma leitura de imagem. Questão 22. No último quadrinho, a elefanta... Vamos observar aqui o último quadrinho, aqui, então, e ver o que houve no último quadrinho. E assim procurar a alternativa que diz o que aconteceu no último quadrinho.